Se a gente for olhar assim por cima, a gente lembra da história de Davi dessas partes, né? Que ele era um pastor de ovelhas e matou um leão e um urso. A gente lembra que ele um dia foi levar comida para os irmãos dele na guerra e chegou lá, matou o gigante, ganhou a mão da filha do rei, ficou amigo do rei. A gente lembra que ele tocava harpa e o demônio que estava na cabeça de Saul se acalmava, Saul ficava tranquilão. A gente lembra que ele foi perseguido por Saul. A gente lembra que um dia ele virou rei. A gente lembra que ele pecou. A gente lembra que ele se arrependeu. A gente lembra um monte de coisa, né? Lembra de Salomão, filho dele. Mas, cara, esse cara, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Deus falou, cara, ele é segundo o meu coração. Mas a gente conhece essa parte da história que todo mundo fala, mas e aquela parte que ninguém comenta? Aquela parte que é o lado escuro da luz, o lado que ninguém comenta, aquele lado de segredo. Cara, isso aí eu acho que poucas vezes a gente conseguiu conversar sobre isso, olhando para Davi como essa referência. Mas, cara, ele era tão embaçado que Jesus veio da linhagem dele, ele é falado no Velho, no Novo Testamento, ele é falado em Apocalipse, quando João está vendo o futuro, o que ia acontecer, para escrever Apocalipse, é falado dele, porque ele era embaçado. Mas, cara, e a parte da história que ninguém conta? Então, eu quero conversar com vocês dessa parte, que talvez a gente nunca parou para pensar, mas eu quero falar dessa parte com vocês. Cara, Davi, a gente consegue ver a história dele na Bíblia em 2 Samuel, ou primeira. Estuda os dois aí para vocês não esquecerem que nem eu esqueci. Mas a gente consegue ver lá no livro de Samuel a história dele. Depois a gente consegue ver um monte de coisa que ele escreveu em Salmos e tal. Mas uma coisa ele fazia, mesmo que fosse muito difícil para ele, e a gente tem que aprender com ele. Cara, na época, não sei se vocês sabem, mas na época de Davi não tinha energia, ele não tinha interruptor para ele acender a luz, ele não tinha celular, ele não tinha um monte de coisa, mas ele era um cara que lia e meditava muito na palavra de Deus. Cara, ele lia em papiro, era uns papel velho pra caramba lá, feito às vezes de pele de animal, às vezes feito de uma madeira seca lá e tal. E ainda assim, mesmo com toda essa dificuldade, ele lia a palavra de Deus. Ele lia, ele meditava. E diferente do que a gente faz aqui, eu vou falar a gente porque eu também já fiz muito isso, ele não lia tipo, qual que é o versículo do dia? Pega o aplicativo, baixa, qual que é o versículo do dia? Jesus chorou. Eita, tá pago, de hoje tá pago, não preciso mais, tá feita minha leitura. Não, ele fazia diferente. Ele lia de verdade, sabe? Ele lia, ele refletia naquilo, ele ficava meditando. E, cara, isso é uma lição que a gente tem que aprender. Se a gente for olhar, por enquanto não precisa abrir sua Bíblia, eu vou comentar alguns versículos aqui, já já a gente abre. Mas, como eu disse, Salmos, quase todos ele que escreveu. E lá ele mostra na prática que ele vivia isso. No Salmos 1, ele já começa, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor. No 19, no 63, no 119 ele fala assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No 119 mais para frente, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na sua palavra. Cara, aqui ele estava falando, às vezes eu estou até com sono, mas eu vou parar, eu vou meditar um pouco na palavra de Deus. Diferente do mano ali, que está rindo e conversando ali, ele lia a palavra e se interessava. Diferente do que a gente muitas vezes faz, ele lia e mergulhava e meditava para tentar entender o que estava acontecendo. Ele levava a sério. E aí hoje a gente, que tem a Bíblia de papel tudo juntinho aqui, não sei se vocês sabem, mas na época de Davi não tinha o livro, primeiro Gênesis, depois vem Êxodo e assim vai. Para ele não tinha, era assim, a palavra de Deus lá, o outro aqui, aí ele tinha que ir pegando e lendo. A gente tem tudo maior fácil, tem a Bíblia fácil, tem o aplicativo do celular, tem um monte de versão, e a gente não valoriza isso. Em vários momentos a gente se pega como? Vou dar uma lidinha aqui quando der, eu leio na placa da traseira do caminhão o versículo de hoje está pago, está feito. Cara, eu acho que a gente precisava aprender. Porque, assim, eu não sou grande coisa, mas eu queria muito que Jesus olhasse para mim e falasse, cara, ele é segundo o meu coração. Eu tenho orgulho do Gabriel, eu tenho orgulho do Bill, do que ele faz, do quanto ele me ama, do quanto ele se entrega. E aqui Davi, a gente vai aprender que Davi ele fazia algumas coisas que levou ele para esse lugar. É porque Davi fazia essas coisas no secreto, nessa parte meio oculta da história dele, que ele conseguiu se tornar o cara que matou o gigante, o cara que se tornou rei, governou por muito tempo, ganhou um monte de batalha e tal. E uma parte importantíssima é essa leitura da palavra, cara, é essa meditação na Bíblia.
Mas aí você vai chegar para mim e falar, cara, eu leio, não entendo, eu fico batendo a Bíblia na cabeça e nada de entrar e eu não consigo entender o que está acontecendo. Então hoje a gente vai fazer um passo a passo rápido aqui para a gente entender uma forma melhor de estudar a Bíblia. Para a gente entender uma forma melhor de a gente compreender o que está passando aqui, o que está acontecendo, e a gente não ler mais como se fosse historinha de Chapeuzinho Vermelho. Beleza? Primeira coisa, vou precisar do Midianito. Dá um segundo só para eu encaixar aqui. Opa! Tá no play aí? Gente, vamos sincronizar aqui só um segundo. 3, 2, 1, foi! Os amados irmãos, eu os saúdo com a doce, balsâmica, filantrópica, opuscular, cândida, rubicunda, fitoterápica, medicamentosa e apaquetatura, a paz do Senhor Jesus. Deu para ouvir? Quer pôr de novo? Vou pôr de novo. 3, 2, 1, hein? 3, 2, 1. Os amados irmãos, eu os saúdo com a doce, balsâmica, filantrópica, opuscular, cândida, rubicunda, fitoterápica, medicamentosa e apaquetatura, a paz do Senhor Jesus. Cara, não é possível que isso seja real, velho. Eu ainda me questiono. Mas, pô, o que isso tem a ver, velho? De verdade, eu era de uma igreja que os caras falavam parecido com isso. Eu não entendi absolutamente nada do que era falado lá. Mas talvez você, hoje a sua Bíblia é esse vídeo. Hoje sua Bíblia você pega na versão que você pegou, ganhou a Bíblia da sua avó, e aí você vai ler a versão, você não entende uma palavra do que é dito. Você está lá e fala, cara, o que é fitoterápica, a paz do Senhor Jesus Cristo? Fitoterápica, acho que a Luana vai entender. Só ela também, gente. Cara, mas talvez a sua Bíblia hoje está nessa linguagem aqui, que não dá para entender um nada sequer. Então, se eu puder dar um conselho para você de 4, o primeiro vai ser esse. Se eu puder dar 4 conselhos, o primeiro vai ser este. Ué, o primeiro conselho vai ser, gente, vamos buscar uma versão da Bíblia que dê para ler com mais facilidade? Uma NVI, uma Bíblia Mensagem, uma Bíblia legal igual a minha, que tem uma lixa de um skate aqui na pontinha aqui, tá gasto, mas é uma lixa de skate, ó, de verdade. Uma versão mais fácil, cara. Às vezes você vai ler e você vai falar, ué, agora eu entendi. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido. Mas eu vou levar adiante. Quantas vezes eu não li, eu peguei aqui, eu gosto bastante de história, sabe? Aí você for lá no comecinho, por exemplo, 1º, 2º Samuel, Juízes, Reis e tal, lá tem muita história de uns caras que foram muito legais da Bíblia, uns caras que fizeram um monte de coisa. E quantas vezes eu não li esses versículos aqui, essas histórias, e falar, cara, é tipo uma história mesmo. É, sei lá, igual assistir série, eu leio minha Bíblia. Eu aprendo uma historinha legal, gastou meu tempo e vou embora. Mas, cara, a Bíblia não é isso. A Bíblia ela é tão real que ela fez algumas promessas lá atrás que já se cumpriram e tem um monte de promessa que está feita que ainda vai se cumprir. Então, ela não é só um livrinho de história. Ela é algo real que a gente tem que ler, entender, que a gente devia mergulhar mais. E aí, se você agora já tem uma versão melhor, cara, se você não comprou uma Bíblia, tem na Store lá e tal, mas a versão, você consegue baixar no celular a versão que você quiser, você consegue abrir no Google a versão que você quiser. Fica esse conselho também. Mas o segundo conselho que eu vou dar é esse. Gente, não basta a gente ler como se fosse a historinha do Crepúsculo. O que vocês leem hoje em dia? Vocês leem alguma coisa? Ixi, pelo jeito... Coração Selvagem, yes. Os caras não... Lê o quê? Oh, Clarice Lispector, isso aí é da... cultura, velho. Mas, cara, a gente não basta ler como se fosse uma historinha, a gente tem que estudar. Então, eu vou dar um conselho. Quando você for ler, próxima vez, eu não comprei uma Bíblia na versão legal, eu tenho só no celular. Você vai abrir lá o aplicativo, a Bíblia, vai colocar um caderno do lado, e o que você lê, você vai anotando. Por exemplo, vamos dizer que você vai ler João 14,6. Eu busquei a referência porque eu só lembrava o que estava escrito. João 14 fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, você vai ler lá e fala, puxa vida, eu não estou entendendo. Mas beleza, vou escrever. Quem disse isso? Jesus. Jesus, 2 pontos. Eu sou o caminho. O que é caminho, velho? Puxa, quase desconectei o fone. Caminho. Caminho é algo que me leva para algum lugar. Então Jesus é isso, se pá. Será que... vou anotar. Caminho, porque ele me leva para algum lugar. Que ainda não sei onde é, mas ele me leva. A verdade. O que é verdade? Bom, a verdade é o oposto da mentira. Então, sei lá, é verdade porque... tudo que Jesus fala acontece, porque ele promete, ele cumpre. Então eu vou colocar a verdade, é porque ele promete, ele cumpre.
E no final a vida. Aí você olha e fala, a vida eu já não sei, irmão. Eu já estou vivo, que mais vida que eu preciso? Se eu já estou aqui em pé, vivão, caminhando. Bom, não sei. Então eu vou deixar aqui e não sei o que é. Mas a gente já deu um passo. A gente já leu numa versão que a gente entende, a gente começou a anotar, e aí agora anotando a gente já está começando a compreender um pouco melhor e tal. Demos 2 passos. Tem mais 2 dicas. A próxima dica, a gente volta para Davi. Lembra que eu falei que Davi, lá em Salmos 1, Salmos 19, Salmos 63, Salmos 119 algumas vezes, porque eu não sei se vocês sabem, Salmos 119 deve ocupar umas 6 folhas dessa aqui da minha Bíblia, que é gigante. Cara, lá ele fala o tempo inteiro que eu medito na palavra do Senhor. Dia e noite. Eu estou o tempo inteiro pensando na Bíblia, eu estou o tempo inteiro. E, cara, e aí eu vou falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler a Bíblia de manhã, porque eu vou lá e leio, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Beleza, deu minha hora de trabalhar, deu minha hora de ir para a escola, alguma coisa, eu passo o dia inteiro. Eu falo, mano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? O que é a vida? Que eu ainda não entendi, mano. Eu fico lá, Deus, o que é a vida, velho? Daqui a pouco eu estou lavando louça. Por exemplo, hoje eu já não vou mais para a escola, mas eu trabalho, eu cuido do meu filho junto com a Amanda e tal. Às vezes eu estou lá lavando a louça para a Amanda e falo, velho, o que é a verdade e a vida, meu Deus, que eu não consigo entender. Mas eu fico meditando. Eu fico tentando, remoendo ali, pensando, vai que Deus me avisa, a vida é isso aqui. Então eu quero fazer esse convite para vocês. Cara, Davi, ele só foi tão grande quanto ele foi, porque Deus o abençoou ele, porque ele pagou um preço. Ele pagou o preço de meditar na palavra do Senhor, de ler com vontade, estudar e passar o dia meditando, pensando naquilo. Falei, cara, será que está certo? Será que é isso mesmo? Então, cara, o conselho que Davi nos dá é esse. A gente precisa meditar na palavra. Não é mais só ler como se fosse uma historinha. Cara, olha uma coisa que eu fiz muito tempo, sem querer eu aqui abrir em Provérbios. E, cara, por muito tempo eu li Provérbios porque aqui tem um monte de conselhos, sabe? Se for ler 3 versículos, é um conselho. Os outros 3 já são outros conselhos e tal. E, cara, eu lia e falava, pronto, o conselho de hoje está dado, já consigo seguir a caminhada aí. Aqui fala para fugir da mulher adúltera. Falei, beleza, já estou casado mesmo, então tá tudo bem. Esse conselho não é para mim, mas está lido. Cara, eu comecei a ler e falar, não, eu preciso entender o que está sendo dito aqui. Eu preciso compreender e não mais ler como... Nossa, é da época de vocês? Uns versículos que vinha num papelzinho pequenininho que você tirava para ler, um versículo por dia, o versículo do dia, uma parada assim. Na época que não tinha no aplicativo do celular, era desse jeito, era um papelzinho. E aí eu parei de ler como se fosse o versículo do dia. Mas eu comecei a ler, estudar e passar o resto do dia meditando naquilo. E Davi fez isso, por isso ele foi tão grande. E eu não sei se todo mundo aqui quer, mas, cara, eu quero viver coisas tão grandes quanto Davi viveu com Jesus. Cara, Davi, ele teve coragem de chegar diante do gigante e falar, quem que é esse maluco aí? Quem que ele acha que ele é para ficar falando mal do meu Deus? Não, nem a pau. Eu vou pegar umas 6 pedrinhas aqui, 5. O que der para pegar, encheu a mão, botou no bolso e foi para cima do cara, porque ele tinha fé, ele tinha a certeza de que Jesus ia entregar para ele a vitória. Mas tudo isso por quê? Porque ele meditava na palavra do Senhor, então ele conhecia o Senhor. E aí o último conselho que eu quero dar é a unção desse cara aqui. Alguém sabe quem é? Não sei, né? Pô, na minha época era só o desenho, mas esse aqui é mais recente, coloquei para ver se vocês sabem quem é. Noturno. Aí, galera. Gente, eu vou falar para vocês da unção do noturno. Mas não sei o que é isso? Lá em Atos 8, conta a história de uma galera, mas uma das histórias é de Filipe. Cara, Filipe, ele era um dos caras que foi enviado para pregar o evangelho e tal, pela região. E aí ele estava pregando na Samaria, a Bíblia fala que, cara, ele pregava e uma multidão se convertia. É como se ele pregasse, por exemplo, nós todos aqui, era todo mundo do mundão aí, não sabia de nada, não conhecia Jesus. Ele pregava, a gente falava, meu Deus, é isso que eu estava precisando, é de Jesus, e todo mundo se convertia. Aí, de repente, um anjo apareceu para ele e falou, Filipe, vamos caminhando aí que você vai para o deserto. Cara, Filipe nem questionou, mas se sou eu ia falar, calma aí, Jesus. Estou pregando aqui para uma multidão de... Calma aí, Pedro. Estou pregando aqui para uma multidão de gente, você vai me mandar para o deserto, não vai ter ninguém lá. O que eu vou fazer lá, Deus? Você me mandou pregar, o que eu vou fazer lá? Ele foi, ele nem questionou, quem ia questionar ia ser eu, mas ele foi, obediente. Aí ele foi e está lá no deserto, né, caminhando, esperando alguma coisa acontecer. Aí ele vê que passa uma carruagem com um maluco dentro lá, e o cara está lendo uma passagem de Isaías lá. E o cara passa lendo em voz alta e o anjo fala para ele, vai,
corre atrás, é com ele que você tem que falar. Eu imagino que Felipe está aqui, caminhando, passa a carruagem, legal. E o anjo fala, é ele, corre. Ô irmão, dá uma segurada aí e tal. Você está lendo aí, você está entendendo? Como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Como é que eu vou saber do que está sendo dito aqui? Eu só estou lendo porque, sei lá, achei legal. Ele falou, não, então peraí, deixa eu subir para te explicar. Ele subiu na carruagem e começou a explicar, cara, o que você está lendo é isso, aquilo outro e tal. E aí ele fala de Jesus, ele fala do Salvador da nossa alma e tal. E aí o maluco, ele fala, pô, é esse cara que eu preciso, não tem como. Aí eles passam num lugar que tinha um punhado de água, assim, sei lá, um lago, alguma coisa do tipo. E aí o cara fala, ó, tem água. Por que eu não posso ser batizado? Ele falou, não, você pode? Vamos ser batizados, então desce aí. Descem os dois. Desceram os dois, o Felipe foi batizar o cara. Em nome de Jesus, não sei o quê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhou. Quando levanta, o etíope faz assim, ó. Não tem mais ninguém. Felipe sumiu. Literalmente, Felipe sumiu. E como se fosse normal, o etíope acabou de ser batizado, ele olha e fala, tem ninguém, mas beleza, vamos seguir aí. E seguiu o caminho dele feliz. O etíope seguiu o caminho dele e foi embora. Enquanto isso, Felipe, ele apareceu em outro lugar. E como se nada tivesse acontecido também, ele sai e continua pregando para uma galera. Gente, por favor, leia lá depois da sua casa, Atos 8. Ele foi literalmente teletransportado como o noturno fazia. Ele estava num lugar, ele batizou um mano, quando o mano levantou, ele foi teletransportado, foi para outro lugar. A Bíblia fala que ele foi arrebatado e apareceu em outro lugar. Pô, mas nada a ver com nada. O que tem a ver o noturno, o que tem a ver o Felipe com ler a Bíblia e meditar e não sei o quê? Cara, olha o que o etíope viveu. Ele viveu o último conselho sobre a leitura da Bíblia que a gente precisa aplicar na nossa vida. Cara, ele estava lendo. Às vezes você está lendo, você está se esforçando. Às vezes você não está entendendo porque você está na versão errada. Às vezes você só está lendo e não está anotando, então você não está guardando, você não está aprendendo. Às vezes você nem está meditando, mas você está tentando. Ele estava tentando. Só que ele precisava de alguém que chegasse, explicasse. Falou, cara, o que isso aqui significa? A passagem que ele estava lendo, Isaías está profetizando sobre Jesus e fala que ele vai se entregar como um cordeiro. E aí o etíope pergunta, ué, mas ele está falando dele mesmo? De alguém que vai vir? O que está acontecendo? Ele não conseguia entender. E aí foi que Felipe explicou para ele. Então, cara, por que a gente acha que a gente é bonzão o suficiente que a gente vai aprender sozinho? Então, o quarto conselho que eu tenho para a gente viver é que a gente aprenda a procurar ajuda, procurar o conselho, o ensinamento das pessoas que Jesus colocou na nossa vida. Sabe, vamos dizer que você fez o passo a passo. Como é que vai funcionar? Você vai na sua casa, vai procurar a versão que você consegue ler. Beleza? Aí você pegou o caderninho do lado, voltou lá em Jesus é o caminho, a verdade e a vida, anotou tudo. Aí você passou o dia inteiro meditando. Caminho, a verdade e a vida, caminho, a verdade e a vida, caminho, a verdade e a vida. Anotou e, cara, acho que é isso. Aí você vai chegar no seu líder, no seu discipulador, e vai falar, cara, é o seguinte, eu li, eu anotei, eu meditei, e eu acho que é isso. Estou errado? Ele vai olhar para você e falar, completamente errado. Não, mentira, às vezes você vai estar certo. Às vezes ele vai olhar e falar, não, é isso, entendeu, cara? Jesus te revelou, legal. Às vezes ele vai falar, não, é isso mesmo. Às vezes ele vai falar, não, cara, que você entendeu meio errado essa parte aqui, é assim, assado. Lembra que você não sabia o que era a vida, e você colocou uma interrogação? Ele vai chegar, cara, a vida, porque isso, aquilo, outro, e ele vai te explicar. Então, cara, se Davi usava isso como a maior ferramenta da vida dele, a meditação, entender a palavra, para que ele se tornasse um rei tão relevante como ele foi, por que a gente não vai viver isso, sendo que agora está muito mais fácil? Pensa que o rapaz da história de Felipe aqui, o etíope, ele não tinha acesso a uma galera que conhecia a Bíblia para explicar para ele. Ele estava passando e por acaso Deus colocou Felipe na vida dele. A gente não. A gente tem a versão fácil do celular e a gente não lê. A gente tem um caderno, um bloco de notas do celular para anotar, a gente não anota. A gente tem tempo para meditar. Ah, mas minha rotina é loucura. Beleza, mas você vai para a escola, para algum lugar de ônibus, já dá para meditar ali. Você toma banho? Espero que sim, né? Senão já está complicado aqui. Você toma banho, você pode estar ali lavando o cabelo. Falando, mano, a vida, o que é a vida, meu Deus? Lavando o cabelo, escovando um dente e tal. Cara, a gente tem tempo. E aí, por último, a gente tem líder, tem discipulador, a gente vai num GC, a gente podia simplesmente ir lá aprender mais de Jesus, mas, não, deixa pra lá. Cara, esses 4 conselhos não são 4 conselhos assim, que eu pensei aqui, que eu joguei no chat GPT e tal. Cara, são coisas que mudaram a minha vida. Foram coisas que, como eu disse, na minha outra igreja, era um lugar que Jesus abençoou e muita gente foi tocada, e minha vida também foi mudada lá.
Mas, cara, as palavras eram igual do vídeo. Eu não entendia a maior parte das coisas. Mas um dia Jesus começou a me direcionar. Ele falou, cara, e se você estudasse assim? E se você lesse assim? Aí um dia eu fiz amizade com o Léo e ele falou, cara, vem no GC. Eu relutei, eu não queria ir, não. Vou mentir, não. Eu fiquei um tempão para ir. Quando eu fui, eu comecei a conversar com ele. Algumas coisas eu não entendi. Eu falei, mano, o que é isso aqui? E ele me explicava. Eu falei, agora faz sentido. Agora eu entendi. Agora eu saquei. E aí eu estudava. Eu falei, cara, agora faz sentido. Agora eu estou entendendo. Então, velho, tem tudo isso para a gente aplicar na nossa vida. E eu quero convidar vocês para a gente viver isso. Quartinho, que é o tema da nosso estudo, essa semana toda e tal, fala sobre relacionamento com Deus. Como é que a gente vai ter um relacionamento com Deus se a gente não sabe o que Ele falou, o que Ele fez, quem Ele é? E não há lugar melhor para a gente aprender isso do que na palavra dEle, onde Ele se revela, onde Ele contou que Jesus viria, onde Ele conta que Jesus veio, conta tudo o que Ele fez e fala que Ele está vindo. Como é que a gente pode professar uma fé que a gente nem acredita, que a gente nem vai atrás de conhecer? Que isso fique de conselho para a gente, porque grandes segredos da Bíblia estão escondidos para quem lê. Se você não lê, sinto muito, vai ficar de fora e eu não vou contar segredo e spoiler para ninguém. Mas, lembra que eram 2 lições que a gente tinha que aprender da vida de Davi? Cara, a segunda lição a gente também consegue ver em Salmos um monte de vezes. A gente pode pegar vários salmos aqui que vai falar isso. Não sei se a Bíblia de vocês tem, por exemplo, essa minha aqui tem, ó. Quem conseguir ver, viu, quem não conseguiu, sinto muito. Quando vai começar o capítulo, tem uma letrinha maior em negrito aqui, que conta um pouco o que vai ser falado. Por exemplo, eu estou em Neemias. Tá aqui, ó, a história de Neemias, e começa a contar a história. 2, Neemias em Jerusalém. Então tem um títulozinho, né, do que vai ser falado naquele capítulo. Se você for ler Salmos com uma Bíblia que tem isso, você vai ver que em vários momentos está lá a oração de Davi. Oração davídica. Ou seja, Davi estava orando e ele anotou a oração dele ali. E aí é uma opinião minha. Para mim, todos os salmos de Davi são uma oração. Parece que tudo é oração que eu deveria estar fazendo, que eu já fiz, que eu já chorei em algum momento. Mas, cara, ele também viveu a oração. E a gente precisa aprender e botar isso em prática. Por exemplo, vamos puxar lá do início a história. Quando Deus criou o mundo, Ele pegou, não tinha nada, sem forma e vazia, fez a terra, fez o céu, fez a água, fez a planta, fez a estrela, fez o céu, fez não sei o quê, fez a planta, fez os animais e fez Adão. Ele falou, esse aqui eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Criou Adão. Chegou para Adão e falou, Adão, é o seguinte, tudo aqui está na sua mão, beleza? Tudo que tiver aqui dentro, você governa, você domina, você dá um nome, você chama do que você quiser. Beleza? Firmeza. E aí, Deus deu essa ordem e saiu fora. E deixou Adão lá no Éden. E aí, todo fim de dia, quando o sol começava a ir embora, começava a escurecer, Deus voltava e eu imagino que Deus chegava, salve Adão! E Adão, salve Deus! Jesus não, ainda não. Salve Deus! E não sei o que, ele aparecia e tal. E aí eles começavam a conversar. E aí, Adão, como é que foi seu dia, mano? Ele chegava e oh, Deus, conta comigo, velho, que é o trampo, bicho. Comigo você pode contar. Hoje eu trabalhei pra caramba, velho. Hoje eu dei nome para aquele bicho narigudo ali, que é o elefante. Hoje eu dei nome para aquela flor ali, que agora chama rosa. Hoje, cara, você criou um bicho que eu não entendi muito bem. Ele é meio pato, meio mamífero, ele tem veneno, eu não sei o que eu chamo ele. Como eu não entendi a ideia, eu dei um nome que eu também não entendo, ornitorrinco. Pode ser? Não, tá dado, irmão, o nome é seu e tal. E ficava nessa troca de ideia. E aí eu imagino que... Eu imagino não, né? Deus não precisava que Adão contasse tudo que ele fez. Deus já sabia. Mas o intuito de Deus com Adão era justamente ter um relacionamento, era chegar e Adão olhar para ele e falar, pai, hoje eu fiz isso, hoje foi mais legal. Hoje eu fui lá perto da cachoeira, eu vi os peixes nadando, eu dei nome pro peixe. Hoje eu comi daquela fruta que você fez, achei azedona o limão, mas é legal e tal. Eu imagino que era por isso, para esse relacionamento. Deus queria ouvir essas coisas que pareciam, pra gente parece tão bobo, mas, cara, era o relacionamento de Deus e Adão. Cara, então a ideia de Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança, coisa que nós somos, era o relacionamento. E naquela época, Deus aparecia, Adão via Deus face a face e tal, mas a gente não tem esse privilégio. Um cara que tentou ver a Deus no Velho Testamento, Deus falou, se você me ver, você vai morrer, então eu vou passar de costas, você vê só minhas costas e boa. Cara, a gente não pode, a gente não consegue ver Deus face a face. Mas aí Deus criou uma ferramenta, mano. Deus criou uma ferramenta.
A ferramenta é a oração. E Davi orou um monte e mais uma vez, cara, tá, quem me conhece sabe, eu sou fã de Davi. Eu sou fã de Davi. Se eu pudesse, eu queria ser Davi. Ah, quem que você quer ser da Bíblia? Davi. Quem que você quer ser de super-herói? Davi e tal. Era esse cara que eu queria ser. E se ele vivia palavra de Deus e oração, é isso que eu quero viver, bicho. Eu quero ter esse relacionamento que ele tinha com Deus. E eu não sei se vocês têm essa vontade, mas começa a pensar na história, que louco. E se fosse você, se isso não ia ser mais legal. Mas a ideia da oração era justamente o relacionamento. Deus criou a oração para que a gente pudesse se relacionar com Ele. E quando a gente fala do tema, quartinho e tal, todo mundo lembra daquele versículo que a gente vive falando. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta, procura o seu Deus no secreto e tal. E a gente vai falar justamente disso. Então, se você está com Bíblia, celular, alguma coisa do tipo, abre aí, Mateus 6. Vocês têm aproximadamente 7 segundos. 1, 2. Mentira, gente, pode ir sem pressa aí. Mas não é difícil, tá? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. 6 é no comecinho. Todo mundo abriu? Aí, ó, quem não abriu, os midianitas tá embaçado, vai lá. Tá lá, quem não consegue, tá aí. Gente, Mateus 6, abre um. Mateus 6, Jesus ele tá ali explicando umas coisas para os amigos dele, os discípulos. E para quem tá com sono agora é o momento de acordar. Alguém comigo? Amém. Yes! Então, gente, me ajuda aí, velho. Mateus 6, Jesus está falando para a galera. Ó, se você for dar esmola, não deixa só a outra mão ver. Pra você não fazer isso, para você se aparecer, sabe? Se você for fazer uma boa obra, uma obra de justiça e tal, não deixa os outros verem, não. Para ninguém passar, dar um tapinha e falar, parabéns, hein, você é bonzinho. Não. Faz porque Jesus te convenceu no seu coração. Faz porque você tem os princípios do reino no seu coração. Não faz para se aparecer, não. Então ali, nem estava falando de oração ainda, mas Jesus já estava passando um princípio para a gente. Que a gente não pode viver uma vida de imagem, de aparência, pelo aquilo que as pessoas veem, porque agora eu, quando está no louvor, levanto a mão, porque o maluco, ó, aqui do lado tá vendo, meu líder está ali na frente, ele vai me ver e tal. Não, eu faço porque eu verdadeiramente amo e adoro ao Senhor. Então, eu realmente faço. E aí Jesus estava ensinando aquilo ali. Gente, não faz as coisas para se aparecer, não. Porque, ó, quem faz as coisas para se aparecer, ele se aparece, os outros falam, olha que legalzão, e acabou. Ele não tem vantagem nenhuma nisso. Ele não ganha nada com isso, porque ele não é verdadeiro. Então, Jesus estava ali ensinando a gente, olha, vocês precisam ser verdadeiros. E é justamente o que ele fala aí nesse começo. Mas o midianita vai pular para mim lá no 5, 6 e 7. Cara, olha que legal. Vou ler esse aqui com vocês, me acompanha aí. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, na sinagoga, na esquina, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, eu digo para vocês, que eles já receberam a sua plena recompensa. Alguém já passou e falou, parabéns. É a única recompensa deles. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto, ele sim vai te recompensar. E aí no 7, quando vocês orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Em algumas versões vai falar, não fique repetindo um monte de coisa como os gentios fazem. Pois eles pensam que por muito falar, por muito repetir, eles vão ser ouvidos, mas não é isso. Só que antes da gente continuar, eu queria atentar vocês a uma coisa que a gente acabou de ler. Quem está mais ligeiro já reparou uma palavra que repete nesses 3 versículos. 5. E quando vocês orarem. 6. Mas quando você orar. 7. E quando orarem. Cara, alguma coisa tem aí. Por que repete 3 vezes quando? O que isso significa? O que isso está querendo dizer? O que a gente tem que aprender com isso? Cara, quando a palavra quando se repete, eu li e falei, alguma coisa tem. E aí eu comecei a entender. Ali não está falando de uma possibilidade. Ó, se você estiver tranquilo em casa, ó, se der, você ora, beleza? Ó, se der algum problema na sua casa, se sua mãe ficar doente, se você tirar nota ruim e não conseguir passar de ano, aí você ora, beleza? Não, cara, ali está falando quando. Isso significa que a gente tem que orar. Isso significa que a nossa vida precisa ser repleta de oração todos os dias. Então, quando eu for orar, ou seja, eu vou orar,
Então, quando eu for orar, eu vou lembrar aqui, ó. Quando orar, não seja como hipócrita, que ora só para os outros verem. Quando eu for orar, eu fecho a porta do meu quarto. Quando eu for orar, eu não vou ficar repetindo. Porque eu vou orar. Eu preciso orar. Minha vida é feita de oração. Como é que eu não vou ter relacionamento com Deus? Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não oro, se eu não falo com Ele? Isso significa que a gente precisa ter uma oração constante. Isso significa que a gente precisa aprender a, todos os dias, mais e mais a gente está orando. Midianita vai colocar ali, mas não bota na tela ainda, só prepara. 1 Tessalonicenses 5,17. É um versículo bem longo, mas eu vou ler com vocês rapidão. Bem comprido. Pode dar play. Orar constantemente. Esse aí também é outro que você não pode só ler e falar, o de hoje está pago. Gente, li 2 palavrinhas, fé em Deus. Mas deixa eu até contar a história. Cara, quando eu era pivete, sempre que eu e meus irmãos estavam aprontando muito, e a gente ficava à tarde em casa, porque a gente foi para a escola, ficava à tarde em casa, minha mãe ia trabalhar, deixava a gente lá. Ela falou, vocês estão aprontando demais, vocês vão ficar de castigo, vai fazer o seguinte. Ela levava o fio do videogame embora, o controle, pra gente não conseguir jogar. Ela trancava o portão pra ninguém sair na rua pra jogar bola. E ficava ilhado em casa, não tinha o que fazer, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. Ela falou, é o seguinte, quando eu voltar, vocês vão ler um versículo, decorar e me falar o que vocês aprenderam desse versículo, porque senão o castigo vai piorar. E aí eu tenho um irmão, o do meio, o Gustavo, que ele é bem malandro, cara. Ele ia no Salmo 117, o Salmo 117 são 2 linhas também. Ele fala, eu leio 117, eu leio. Ele garantia o menorzinho. E aí eu ficava incumbido de achar um versículo que fosse pequenininho para dar para eu lembrar. Só que eu não sabia que tinha esse, senão eu armava. Na época eu ia ler, mãe, tá aqui, ó. Eu li, orar constantemente e tal. Mas, bom, na época eu lia como se fosse só a historinha da Chapeuzinho Vermelho, da Clarice Lispector, perdão. Eu lia como se fosse nada, então eu não estudava, eu não me preocupava com nada disso. Mas esse versículo pequenininho fala algo muito importante para a nossa vida. Fala que a gente deve orar constantemente. Que a gente deve, em algumas versões, orar sem cessar. Cara, significa que a oração que a gente entendeu, que é um relacionamento com Deus, que a gente precisa, ela não pode ser um relacionamento de uma vez ou outra. De orar quando eu estou no culto. Todo mundo aqui quer casar? Eita, recebe um som aí. Cara, você já imaginou... Aí, ó, coitado, meu Deus. Você já imaginou você começar um namoro, depois casar e passar o resto da vida com uma pessoa que você nunca falou? Tipo assim, você tá andando, passa a pessoa na rua e fala o seguinte, você vai casar comigo, já pega pelo braço, leva embora, não fala mais nada. Você vai casar com ela, vai passar o resto da vida sem falar uma palavra. Ou sei lá, passou um cara na rua, aquele ali é meu amigo. Você é meu amigo agora, beleza? Nunca falei, nem te conheço. Cara, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Que quando eu tô triste, quando eu preciso de uma bênção, eu falo, papaizinho, que papai, galã, você nem me fala comigo. Que amigo, Jesus, meu amigão, que amigo. Como é que a gente vai ter um relacionamento com Deus se a gente não consegue sequer buscar, conversar, conhecer? Mas para o nosso relacionamento aqui na Terra é muito fácil a gente pensar em conversar, mas aí a gente coloca Deus tão longe que, mano, no domingo ou no sábado de Influa, eu paro, dou uma oradinha lá e tal também, né? Meu líder tá olhando, santo, aí fica lá para aparecer. Cara, a gente precisa entender a importância da oração e a importância desse versículo do orar sem cessar. É orar o dia todo dia. Cara, eu acordar de manhã, como eu disse, eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de orar antes, ler a Bíblia depois já logo de manhã. Mas aí quando eu estou no carro indo para o serviço, eu estou ali, Deus, obrigado, cara, olha que dia legal. Ó, solzão já nascendo logo cedo, só coisa boa, saúde aí e tal. Eu já estou orando de novo. Aí daqui a pouco eu estou lá fazendo alguma coisa, estou no serviço, não consigo fazer. Meu Deus, me ajuda, Jesus, o que eu faço aqui agora e tal. É orar o tempo todo, enquanto os amigos ainda estão conversando, velho. Isso que é o complicado. Mas é orar o tempo todo, gente. A gente precisa entender que a gente precisa orar o tempo todo. Mas, cara, vou caminhar com vocês e a gente já leu esse aqui. Mateus 6,6. Bota aí de novo. Mateus 6,6 fala pra gente orar em secreto. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto, ele que vai te recompensar.
Cara, ali Jesus está falando para a gente voltar, falar, cara, para de orar para os outros verem. Cara, você precisa ir para um lugar em que você realmente ora ao Senhor Jesus. Mas aí você vai olhar para mim e falar, Bill, beleza, já entendi tudo aquilo de ler a Bíblia, perdão, eu já entendi tudo aquilo, eu já anotei os 4 passos aqui, eu vou botar em prática. Agora eu já entendi que eu preciso orar, porque Deus é meu pai, eu quero ter um relacionamento com Ele, mas eu não sei orar. Eu não sei como é que faz. Eu não sei, tipo, o que eu falo pro cara? Ele ainda não é meu amigão para eu chamar ele de amigão, como é que eu chamo ele? E aí Jesus fez a mesma coisa, ele ouviu isso provavelmente dos amigos dele, que eram tudo muito jovens como a gente. Ele chegou e falou, não, beleza, vou ensinar vocês. E aí então você que está com o Mateus 6 aberto aí, pula ali para o 9. Jesus começa o que a gente chama de oração do Pai Nosso. E chama desse jeito, vocês não vão acreditar o porquê. Porque começa com a seguinte frase, Pai Nosso. Uou! Alguém está comigo? Uou, yes. Cara, ali tá... Vou passar bem rapidão, mas se você tem condição, anota. Os meninos que estavam no GC, cadê os meninos do GC aquele dia que a gente fez isso no GC? Não lembro, não consigo ver o rosto de ninguém. Gente, vamos lá. 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O que isso significa, gente? A Bíblia não está ali para a gente só ler e passou por cima, é para a gente aprender. Então vamos ler e meditar, como a gente aprendeu? O que significa Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome? Cara, a gente precisa começar a nossa oração reconhecendo que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, adorando a Ele. É isso que está fazendo aqui, ó, santificado seja o seu nome. A gente já começa orando. Ou melhor, a gente orando já começa adorando. Já começa falando, Jesus, você é grande, mano, você é zica, eu te amo, você é santo e tal. E a gente pula pro próximo. 10. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Cara, antes mesmo de pedir algo, Jesus está ensinando. Não é coisa do Bill, não. Jesus está ensinando ele que antes mesmo da gente pedir algo, a gente tem que falar, Jesus, eu tenho um monte de coisa que eu preciso, que eu quero pedir, mas antes de qualquer coisa, faz a sua vontade, como ela é feita aí no céu, como os anjos te obedecem a todo tempo, faz a sua vontade dentro de mim, porque às vezes eu nem quero fazer a sua vontade, Jesus. Às vezes eu quero fazer mais a minha. A minha vontade de, durante o culto, estar conversando, estar dormindo. A minha vontade, ao invés de ler a Bíblia, estar mexendo no celular. Ao invés... Cara, Jesus, faz a sua vontade em mim, porque a minha vontade nem presta. E aí ele vai adiante. Ele fala, cara, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa que a gente tem necessidades. Alguém aqui tem necessidade? Eu tenho, mano. Eu preciso de um monte de coisa. Cara, ali a Bíblia está falando que Jesus está olhando e falando, cara, todo mundo sabe que vocês têm necessidade, mas vocês precisam entregar isso diante de Jesus. Então, Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Cara, a gente reconhece que eu preciso de algo, Jesus, e eu quero apresentar para você. E, cara, se você for ler antes, olha o que fala no 8. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Aí você fala para mim, então, por que eu vou pedir pão para Deus? Cara, porque Jesus quer o relacionamento. Ele já sabe que a gente precisa do pão nosso de cada dia. Ele já sabe que você precisa que ele ajude você a se concentrar, para estudar para a prova, porque você não prestou atenção em nada da aula. Ele já sabe que você precisa, cara, que ele te ajude a ser mais calmo, senão toda vez que vai jogar bola, você vai brigar com os outros. Eu era assim, gente. Deus me curou. Yes. Jesus já sabe das nossas necessidades, mas ainda assim, a gente precisa apresentar para ele. Ainda assim, a gente precisa mostrar para ele, Jesus quer ouvir da nossa boca. E aí ele vai para o próximo, ele fala, Jesus, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Isso aqui fala que a gente precisa conhecer o perdão de Deus, porque eu olho para mim e falo, mano, eu sou muito errado. Então eu vou lá e eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Aí ele me perdoa. Só que aí quando meu irmão vem e pisa no meu boot branco, eu falo aí, ó, prego, vacilão, como é que pisa no meu boot? Como assim? Eu acabei de ver que eu preciso de perdão por coisas muito maiores, muito mais complicadas, e Deus me perdoa. Mas o meu irmão, por bem menos, eu não consigo perdoar. Porque ele estava na rodinha com outras amigas, ela estava na rodinha com outras amigas, me deixou de fora. Eu não consigo perdoar. Porque fizeram fofoca de mim, eu não consigo perdoar. É sério. Aqui é justamente isso. Jesus, nos perdoa como nós temos que perdoar os nossos amigos. Cara, a gente tem que aprender com o perdão que Jesus derrama sobre a gente. E aí no final ele ainda fala, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Cara, aqui mais uma vez a gente não precisa falar, mas Jesus sabe que a gente precisa de ajuda, porque sozinho não tem como. Alguém aqui consegue sozinho? Ah, não, mano, eu sou embaçado. Eu não peco mais porque eu decidi que eu não peco mais.
Cara, não tem como, a gente precisa de Jesus. E aqui é o momento que a gente reconhece que a gente precisa de Jesus. E no final, ele fala ainda, vou ensinar vocês como é que encerra a oração também. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez, como a gente fez lá no começo, a gente olha para Jesus e fala, Jesus, você é poderoso, mano. Você é santo e eu te amo. A gente termina da mesma forma, reconhecendo que ele é grande, que ele é poderoso, e que tudo seja feito em nome de Jesus. Amém? E aí, agora a gente já tem tudo, a faca e o queijo na mão. A gente já sabe que a gente tem que ler a Bíblia, que a gente precisa ler a Bíblia. A gente já sabe como ler a Bíblia, então em versões, em anotar e tudo mais. Agora a gente já sabe que a gente precisa orar. E a gente já sabe como orar. E a gente já sabe quantas vezes a gente tem que orar, sem cessar o tempo inteiro, tal. Mas às vezes a gente criou ao redor disso tudo, nossa, um problema gigantesco. Porque agora, para eu ler a Bíblia, eu preciso de um lugar calminho, eu preciso abrir o caderno e a Bíblia, eu preciso... muita coisa. Porque agora, lá em Mateus 6,6, fala que eu tenho que entrar no meu quarto, trancar a porta e buscar o Senhor. Mas eu divido o quarto com mais 3 irmãos. Eu dividi o quarto com mais 3 irmãos. Contei aqui porque eu esqueci a quantidade de irmãos que eu tinha. Eu dividi o quarto com mais 3 irmãos. Como é que eu ia buscar a Deus ali, trancar a porta do quarto? Eu tranco a porta, um já quer sair. Aí eu tranco de novo, um quer entrar. Já não tinha como. Mas eu vou ler com vocês, primeiro uma versão muito bonita, para vocês verem que versão é legal mesmo. Mateus 6,6 fala assim, ó, na versão A Mensagem. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto vocês conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Lembra que a gente aprendeu que a gente não podia fazer as coisas para os outros verem? Aqui ainda fala, lá vocês não vão precisar interpretar diante de Deus. Assim como eu disse, talvez a hora que você orou por mim aqui no começo, você interpretou, você fez um papel de que tipo, eu sou santão também, vou esticar minha mão aqui, vou orar pelo Bill e tal. Estava só fingindo. Como um ator interpreta um filme, você estava só fingindo. Aqui ele está falando, vai para um lugar tranquilo para que você não precise interpretar nada diante de Jesus. Você possa vir, tirar sua máscara e falar, Jesus, eu estou muito triste. Eu preciso muito de você. O lugar onde a gente não precisa parecer com nada, porque Jesus nos conhece e a gente consegue ser verdadeiro. O local onde a gente consegue se abrir. Só que, mais uma vez, ainda não está claro onde é que é esse lugar. A Bíblia fala do quarto, mas o meu quarto não tinha como. Por exemplo, hoje, eu tenho alguns horários que não tem como eu ter um tempo com Deus. Porque o Pedro acorda, começa a gritar, às vezes a Amanda está ocupada, e aí? Eu vou estar chorando, ai Deus, e balançando, Pedro. Cara, eu precisei achar um jeito. E olha para você ver. A palavra quarto, usada nesse versículo, em grego é tameian. Pronúncia do pai. É louco. Tameian. Se escreve tameion. Cara, ele é citado 4 vezes no Novo Testamento. No 6,6, que entra no seu quarto. Em Mateus 24:26, que fala o interior da casa. Em Lucas 12, que fala casa, só casa. E Lucas 12, de novo, em 24, fala despensa. O lugar de guardar comida, sabe? Despensa. Cara, então, isso já mostra pra gente que o quartinho que a gente sempre aprendeu, não é o lugar onde está a nossa cama, nosso guarda-roupa e a gente dorme lá toda noite. O quartinho é um lugar onde a gente encontra Jesus sem precisar vestir máscara nenhuma. Sem a gente precisar interpretar e ser um ator e falar palavras bonitas diante de Jesus. É o lugar onde a gente consegue ser transparente, verdadeiro com Ele. E se a gente for adiante, e eu juro que está acabando, no grego, a palavra tameian significa um depósito, uma despensa ou uma câmara secreta. Aí, agora vocês entenderam o nome, né? Ou uma câmara secreta, onde bens valiosos são guardados. Cara, então calma aí. Quer dizer que tameian, o lugar onde eu tenho que buscar a Jesus, é um depósito, é uma câmara secreta onde coisas valiosas e preciosas são guardadas. Cara, esse é o lugar que a gente tem que entrar. Esse é o lugar onde a gente entra, a gente busca Jesus, a gente se relaciona com Ele, a gente tem intimidade com Ele. A gente não chama mais Deus de Senhor, Senhor distante, o Deus do meu pai, o Deus lá da igreja. Não, agora Deus está pertinho e Ele é o nosso amigo. E você fala, pai, mano, meu amigo, porque agora Ele está perto. Agora Ele já não é um Deus distante, mas a gente volta a ter intimidade como Ele sempre quis, desde lá do começo. E cara,
É nesse lugar que Jesus começa a nos entregar os tesouros. É nesse lugar onde a gente começa a ler a Bíblia e tudo começa a fazer muito mais sentido. É onde a gente começa a ter revelações e aquelas revelações começam a mudar a gente se parece mais com Jesus, como Davi se parecia. E agora parece que tudo faz sentido. Quando eu entro nesse lugar, eu começo a conhecer Jesus, eu começo a me parecer com Jesus. E aí eu consigo olhar para a minha vida e quão ruim eu sou, a quantidade de pecados que eu tenho, o quanto eu preciso me arrepender. Mas aí quando eu olho agora para Davi, eu entendo, falei, caramba, tem como amar Jesus, mesmo com alguns pecados que Jesus vai tirando, mas eu estou começando a parecer com Ele. É nesse lugar que a gente começa a receber de Jesus os tesouros. E esses tesouros começam a nos mudar, começam a nos transformar, começam a fazer de nós pessoas novas. Mas lembra que a gente falou nos versículos, acho que 5 aqui, que fala que tem uma galera que para na porta da sinagoga e fica, santo e não sei o quê, orando para se aparecer. E a Bíblia fala que a recompensa dessas pessoas é só um tapinha nas costas e um parabéns, viu? Você é santão. Mas para quem busca o Senhor no Tameã, no lugar secreto, onde já não há mais máscaras, existem recompensas que o Deus que só vê lá no secreto entrega. E das recompensas, a maior de todas é sim a intimidade com Deus. É sim a gente ouvir a voz de Deus e como Adão fazia, ver a face de Deus face a face, a gente começa a ver Jesus no nosso secreto, a gente começa a encontrar Jesus e conhecer mais dele no Tameã, nesse lugar onde a gente consegue ser verdadeiro com Jesus. Mas também há um versículo que, sinto muito, se não tocar você, já está morto, não, brincadeira. Se não tocar você, me tocou demais. Em Êxodo 19, no 5 e no 6, Deus está fazendo uma promessa para Israel. Israel era o povo dele e ele manda o profeta entregar essa promessa. E pensa comigo, Tameã é um lugar onde o tesouro é guardado. Ninguém guarda o tesouro na porta de casa para que o ladrão possa passar e ver. Não, essa câmara secreta é escondida. É um lugar que a gente precisa se empenhar e se esforçar para chegar e receber esses tesouros de Deus. E aí agora, recebendo esses tesouros de Deus, Êxodo 19, a promessa de Deus é: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês que serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E cara, essa promessa foi esticada para a gente, mano. Se hoje a gente conseguir guardar o nosso lugar secreto, frequentar o Tameã, entendendo que aquilo é que a nossa vida depende, a gente recebe os tesouros de Deus até a gente ser tão transformado que nós nos tornamos o tesouro de Deus. E como diz aqui, vocês serão para mim o meu tesouro pessoal. Eu não sei o quanto isso é importante para você, mas a hora que você começar a ler a Bíblia com essa busca, você vai entender o peso que há Deus olhar e falar, você é meu tesouro pessoal. E agora eu vou até pedir para o pessoal baixar a luz para você ficar um pouco mais confortável ou mais desprendido das suas máscaras, porque o convite de Jesus para a gente entrar no Tameã não é para a gente viver isso amanhã de manhã, no domingo, no culto, ou só na segunda-feira. Não, o convite é para agora. O convite é para a gente começar a viver e frequentar esse lugar hoje, já, agora. O convite é para você, nesse momento, ficar do jeito que você se sentir mais confortável. Cara, eu tô com sono, se eu ficar sentado eu vou dormir, então fica em pé. Ah, não, eu quero ficar sentado, eu quero ajoelhar, eu quero deitar no chão. É o lugar onde você vai tirar a sua máscara para entrar na presença de Deus e poder conhecê-lo e poder buscar intimidade com Ele. Mas eu quero fazer um convite, e antes de você aceitar ou não esse convite, quero que você escute até o final, porque talvez tenha alguém aqui dentro que, por muito pecar, olhou e falou, esse lugar eu não posso mais acessar, eu tenho pecado demais. Talvez você olhe e fala, cara, eu fiquei muito tempo longe de Jesus, mano. Eu me desviei, eu abandonei tudo, eu já nem amo mais Jesus como antes, eu não posso entrar nesse lugar. Talvez você está olhando e tem alguma coisa falando na sua cabeça, mano, não é para você não pode entrar nesse lugar. E cara, a gente vai repreender isso em nome de Jesus, mas o convite é para você. O convite também é para quem nesse momento talvez nem tenha uma acusação dessa, mas você está tão fraco, mano.
que você não tem coragem, você não tem disposição para levantar do seu lugar e falar, Jesus, eu quero mudar, mano. Eu quero fazer diferente. Poxa, eu conheço tantas pessoas que frequentam esse lugar, frequentam tamanhã e são tão felizes, eu quero conhecer esse lugar também. Mas você não tem força para fazer isso. Esse convite também é para você. O convite é que, quando eu terminar de falar aqui, você vem aqui para frente, para que um dos líderes possa orar por você. O resto da galera, eu tenho certeza que vai estar com o olho fechado, curtindo o tamanho do lugar onde estiver, entrando na presença de Deus, no lugar onde está. Então você não precisa ter vergonha, vai estar todo mundo com o olho fechado. Mas se você quiser, você pode vir até aqui à frente. A gente vai orar por vocês, não porque eu posso orar por vocês, jamais. Eu não vou poder frequentar o seu tamanho, eu não vou poder frequentar o seu lugar de intimidade com Deus. Mas eu quero poder orar junto com você, para que esse fogo que Jesus está queimando dentro de mim, me deixa acelerado, arrepiado, Jesus possa escorrer também sobre a sua vida. E de uma vez por todas, a intimidade com você a sua intimidade com Deus possa ser restaurada. Sabe por quê? Porque em Hebreus 4 diz assim, cheguem com confiança ao trono da graça, para que vocês possam alcançar misericórdia e definitivamente encontrar a graça. Já não há mais acusação, o diabo já não pode mais impedir vocês, não há mais nada que prendam vocês, mas há um convite muito bonito e muito gostoso de viver com Jesus que Ele está fazendo essa noite.